Dia, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje, nosso devocional, continuando nosso propósito com Provérbios, está lá em Provérbios 2. Antes de iniciar, nós vamos estar fazendo uma oração. Amém? Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Nos ajude a discernir, Deus. Nos dê a revelação da Tua palavra, para que a gente possa compreender e obedecer o que o Senhor nos pede e nos fala. Em nome de Jesus. Amém? Então, hoje é Provérbios 2. Está falando assim, olha. A minha Bíblia, ela tem título. Então, no título da minha está falando assim, ó. Lucros de uma vida sábia. Então, Provérbios 2. Lucros de uma vida sábia. Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o seu coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brados, se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus, porquanto é o Senhor quem concede sabedoria. Da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Então, olha aqui, o que ele está falando aqui. Quando a gente busca, quando a nossa busca por sabedoria, por inteligência, a gente tem sede disso todos os dias, o Senhor nos dá. E nós vamos começar a compreender o conhecimento de Deus. E também o temor do Senhor. Por quê? O Senhor, como Criador da terra, Criador de todas as coisas, Ele sabe como que a terra funciona. E mesmo depois de ter o pecado, o Senhor que sabe como tudo funciona, porque foi Ele que criou. Então, nós somos criação do Senhor. Ele sabe o que realmente faz o ser humano feliz. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que vai nos fazer feliz, o que nos satisfaz. Quando, na verdade, a gente não tem esse conhecimento. A gente sabe dos prazeres da vida, né? Mas aquilo realmente que nos completa, o Senhor sabe. E quando nós temos sede de procurar sabedoria, inteligência, discernimento, Ele nos dá. Porque fala que, olha, porquanto é o Senhor que concede sabedoria. Então, e lá no livro de Tiago fala que se a gente pedir sem duvidar, o Senhor nos dá sabedoria. Então a gente tem de pedir ao Senhor todos os dias sabedoria. O Senhor nos dá sabedoria. Para quê? Para a gente viver uma vida que agrada o Senhor. Para a gente viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo. E olha aqui o 7. Ele reserva a plena sabedoria para os justos. Por quê? Porque quem está em busca de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, ele vai começar a ter inteligência, ele vai começar a ter boas atitudes e vai se tornar uma pessoa justa. E aí a plena, aquela, assim, o ápice da sabedoria, o Senhor entrega para os justos. Para quê? Olha, como um escudo que protege quem procura viver com integridade. Então, se eu estou buscando sabedoria, se eu estou buscando conhecimento, discernimento, a minha vida vai ser mudada. Eu vou começar a agir conforme a palavra do Senhor, conforme a sabedoria vai me indicando que ela é um aspecto de Deus. E ela é do Espírito Santo, né? Ela vem através do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, ele já estava no mundo antes da criação do mundo. Tem um Provérbios que fala muito bem, narra muito bem isso, que ele já estava no mundo antes da criação do mundo. Então entende como que funciona o mundo, entende como que foram todas as eras, né? As eras passadas, a era atual, entende de presente, passado, futuro. Então, quem está em busca de sabedoria, do espírito de sabedoria, ele vai viver em integridade. E ela protege, olha, protege quem procura viver com integridade.
como um escudo. Então, o Senhor reserva a sabedoria para os justos. E os ímpios, eles não procuram sabedoria, eles vivem a vida da forma que querem, né? E olha o 8. Pois guarda os passos dos justos e protege o caminho dos seus santos. Repetindo a mesma coisa. Então, a sabedoria, ela é uma proteção. É a proteção de Deus para nós. Por isso a gente deve buscar sempre. Não se afastar. Aqui está falando de você buscar como você busca prata e ouro. Às vezes a gente trabalha 9, 10, 8 horas por dia em busca de quê? Do dinheiro. Porque o dinheiro que compra, né, alimentos, o dinheiro que supre algumas necessidades. Mas aqui está falando para a gente buscar sabedoria mais do que a gente busca esse tipo de coisa. Porque isso vai nos proteger. Isso vai nos guardar. 9. Desse modo compreenderás bem o que significa. Tá vendo? A sabedoria nos dá a compreensão do que significa ser justo, ter juízo, agir com retidão e aprenderás o caminho do bem. Pois a sabedoria habitará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, a sabedoria, ela nos dá prazer. Muito mais que às vezes adquirir coisas, você ser sábio, você saber lidar com situações, ele dá mais prazer do que quando você adquire coisas. Porque o mundo de hoje ele é muito materialista, né? Às vezes a gente fica mais feliz quando a gente consegue algo material. É bom, é maravilhoso, mas é algo terreno. E a sabedoria nos dá algo para a eternidade. E quando ela habita no nosso coração, ter conhecimento, buscar conhecimento, vai ser agradável também à nossa alma. Às vezes nossa alma está doente de tanta informação que a gente tem, de tudo que está acontecendo no mundo. E Deus está nos chamando para a gente buscar sabedoria, não notícias. Não é buscar notícias do dia, buscar sabedoria que vem do alto, algo dado por Deus. Amém? Então, o bom senso te guardará e a plena inteligência te protegerá. De novo, guarda, proteção. Então, buscar sabedoria, buscar conhecimento é o que nos protege, é que nos guarda. De quê? De males dessa vida. E mesmo passando por situações difíceis, nós temos plena confiança. Por quê? Porque o Espírito de Deus mora em nós. Então, nós passamos por situações difíceis confiantes em Deus. Amém? No 12, a sabedoria te livrará das veredas dos maus. Acabei de falar. Das pessoas de palavras ardilosas. Dos que abandonam o caminho da verdade e trilham atalhos da mentira e das trevas. Outra proteção novamente. De que se alegra em praticar o mal e comemora a crueldade dos perversos. Então quando você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te falar. Se aquela pessoa sim é para você, se não é. Por isso que a gente tem que buscar sabedoria. Se aquela amizade é para estar na sua casa ou não. É o discernimento, o espírito de discernimento. Né? E o Espírito Santo ele nos dá esse discernimento. Coisa que a gente não consegue naturalmente. O Espírito nos dá a revelação sobrenaturalmente sobre intenções da pessoa. E aqui fala que ela nos livrará. Porque a gente vai conseguir discernir se serve pra gente ou não. Que seguem por atalhos tortuosos e se extraviam de suas próprias trilhas. A sabedoria também te livrará da mulher imoral, da pervertida que visa seduzir com palavras e sensualidade. Então, a sabedoria, ela nos livra de cometer males, imoralidade, perversão, sedução, sensualidade. São coisas que desagradam ao Senhor. Olha, num versículo tem várias coisas que são desagradáveis ao Senhor. Imoralidade, perversão, sedução e sensualidade. São coisas que nos afastam do Senhor. O imoral, ele não tem uma moral. Qual é a moral que eu já falei em alguns devocionais? A lei do Senhor é uma lei moral, é uma lei comportamental. Como deve se comportar o ser humano.
Quem agrada o Senhor, quem busca o Senhor, ele se preocupa não só com as leis civis que a gente tem de cumprir, mas principalmente com a lei moral. E às vezes a lei moral entra em conflito com a lei civil. E qual que a gente vai escolher? É mais agradável. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Então, quando a lei moral entra em conflito com a lei civil, a gente escolhe a lei moral. E a pessoa que ela é imoral, ela não pensa em Deus para tomar suas decisões. Ela é levada por suas próprias paixões. Ela não pensa em consultar o Senhor antes de tomar decisões. Então, ela é imoral. Ela não tem moral. Ela não liga para as leis do Senhor. E através disso, de viver uma vida entregue a si mesmo, vem a perversão. É perverter aquilo que é criado por Deus. Criação de Deus, nós somos seres humanos criados por Deus. Mas o pecado, ele tem essa capacidade de nos perverter. Então, a pessoa imoral, que ela é entregue a si mesma, ela vai se tornar pervertida. E aquilo ali se torna uma prática diária. Porque se diariamente ela não ouve, ela não busca e não quer saber, não tem a intenção de procurar, como no início aqui fala pra gente procurar como prato, como ouro, pra gente ter sede. Se a pessoa não tem intenção de fazer isso, ela se torna pervertida. E aqui fala também de sedução. Por que uma pessoa tem interesse de seduzir a outra, né? Qual que é o interesse da sedução? O que leva a sedução? Cair numa cilada. E isso aí não agrada ao Senhor. Sensualidade também não. Porque tá ligado, né? A pessoa que anda sensualmente, tanto homem quanto mulher, hoje em dia não tá muito diferente, mas a sensualidade, ela visa seduzir. E quem tá procurando seduzir alguém, talvez esconde algo. É a pessoa que precisa se mostrar parte do seu corpo, ser sensual. Ela está querendo seduzir a pessoa, atrair através do corpo. E isso desagrada ao Senhor. Por quê? Porque se eu quero atrair uma pessoa através do meu corpo, ela vai vir por causa do corpo. Mas o corpo nosso deteriora. O nosso corpo é pó e vai voltar ao pó. Então, não é uma atitude sábia seduzir pessoas através da sensualidade, atrair pessoas através da sensualidade. Não, porque ela passa. Isso tudo passa. Porque que muitas vezes, muitos relacionamentos hoje em dia não tem durado. Porque tanto homens quanto mulheres procuram seduzir com a aparência. Mas num casamento, a aparência ela é um fator, mas não é o principal. Ela contribui, mas não é o fator principal. Porque é com sabedoria que a gente conduz um casamento. É com sabedoria que ele vai se firmar. Desculpa. É com sabedoria que um casamento se firma. Não é com aparência. Porque a aparência muda. Quem é casado sabe, a aparência muda. A gente muda. Nossas escolhas mudam. Mas, se a pessoa tem sabedoria, ela vai caminhar naquilo que agrada o Senhor. Então, não useis de sensualidade, porque isso não agrada a Deus. Quando muitas das vezes é falado na igreja sobre vestimento, sobre o tipo de vestimento, sobre a modéstia, a Bíblia fala sobre isso. Muita gente acha que é religiosidade, mas não. Aqui em Provérbios já está falando sobre sensualidade e sedução. O que é sensualidade? A pessoa, ela mostra parte do corpo para seduzir o outro. E geralmente quem tem a necessidade de mostrar muito o corpo, esconde algo muito obscuro na sua alma. Então ela precisa tampar aquilo que está obscuro em sua alma, mostrando seu corpo. E vai atrair pessoas interessadas no corpo, tanto homem quanto mulher. Pessoas interessadas no corpo. Mas o corpo, ele é corruptível.
E Deus nos chama a fazer uma aliança. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne com a pessoa. A gente se torna um. Então, a sedução é loucura. É seduzir alguém através do corpo. É loucura. Vamos lá. E olha o que acontece quando a pessoa age com imoralidade, perversão, sensualidade. O 7 fala assim, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro, dedicado, ignorando a aliança que pactuou diante de Deus. Então, quem trai e quem abandona a esposa ou esposa, que fala no caso do esposo, mas a esposa, ela comete esses pecados, imoralidade, perversão, sedução, sensualidade. São aspectos de uma pessoa adúltera. Porque aqui está falando, abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro. Então, essas características, né, esses pecados, estão na vida de quem é adúltero. Guarde isso. Imoralidade, perversão, sedução, sensualidade. Desculpa, meu nariz está um pouco ruim, mas dá pra gente seguir. Então, o adultério, o abandono, ele está ligado a esse tipo de comportamento. Imoralidade, perversão, sedução, sensualidade. Então, o que a sabedoria faz? Ela nos livra desse tipo de pessoas. Espera um minuto. Então, até quando, para os solteiros, né, quando for escolher uma pessoa, é importante ter sabedoria. Porque se a pessoa tiver um desses aspectos aqui, pode ter certeza que já está casando com a certidão de divórcio. Porque essa pessoa vai abandonar. Quem é atraído pelo corpo, quando o corpo não agradar mais, ele vai trocar. Então, é por isso que a gente busca sabedoria para fazer boas escolhas. Vamos continuar. A mulher imoral caminha passos largos em direção à morte, que é sua derradeira habitação, cujas trilhas todas conduzem ao lugar dos espíritos mortos. Então, se deixar seduzir por esse tipo de mulher ou homem, nos conduz ao lugar de espíritos mortos, ao inferno, né? À morte eterna. Porque a Bíblia fala que os adúlteros, eles não herdarão o reino de Deus. Então, quem é seduzido e deixado a seduzir é porque está olhando para esse tipo de coisa. Né? A corrupção dos olhos é quando nós nos deixamos seduzir por coisas que são imorais, por sensualidade, por perversão. E todas essas coisas, elas nos levam para o inferno. Os que a procuram jamais retornaram. Olha que forte. Então, tem aquele que seduz e tem aquele que procura esse tipo de coisa. Tem a pessoa que procura esse tipo de pessoa. Tão pouco voltarão a encontrar o caminho da vida. Entretanto, a sabedoria te fará andar pelo caminho dos homens de bem. Então, sempre buscar a sabedoria, aprenderás a guardar a vereda dos justos. Por quê? Porque os justos herdarão a terra e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios serão exterminados da face da terra, assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Por que Deus nos alerta tanto para buscar sabedoria? Deus não tem prazer na morte do ímpio, a Bíblia nos garante isso. Deus não tem prazer em enviar ninguém para o inferno. Não é prazeroso para o Senhor. Então, Ele nos ensina a sabedoria, Ele nos deixou o livro de sabedoria, Ele nos deixou o Teu Espírito Santo. Para quê? Para que a gente fosse salvo, para que a gente tenha integridade. Por quê? Porque vamos desfrutar disso, que é uma coisa boa. O Pai é bom, Deus é bom o tempo todo, até quando as coisas estão contrárias para nós. Então, por isso, Ele se interessa em nós, em nos ensinar, para que a gente tenha
integridade, para que a gente tenha sabedoria, que a gente desfrute da sua presença, desfrute da terra. Então, é sempre para o bem. Às vezes a gente acha que as coisas que Deus nos fala, nos pede, como obediência, parece um tanto de cerquinha assim, ó, pra gente ficar preso no aprisco, quando na verdade não. A cerca, ela é de proteção. A gente viu aqui que vários aspectos da sabedoria é o que? Proteger, guardar. Então, a sabedoria nos impede de cair em abismos. Por isso que a gente tem de buscar diariamente, como a gente buscar prata, ouro, a gente tem que buscar diariamente e priorizar. E quem prioriza a sabedoria, o conhecimento, ele vai desfrutar de todas essas coisas. Amém? Então vamos orar. Nós encerramos aqui. Vamos orar e agradecer a Deus por essa proteção e por Ele se importar com nós. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse discernimento, Senhor. Nos ajude, Senhor, a adquirir sabedoria. Nos ajude, Senhor, a entender e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, de toda maldade. Que a sabedoria seja nossa amiga e habite em nosso coração. Que o conhecimento, ele venha para nós sempre que precisarmos. Deus, que nós possamos utilizar de conhecimento, Deus, de tudo que o Senhor tem nos entregado, de toda a porção que o Senhor tem nos entregado. Em nome de Jesus. Amém, gente. Então esse foi o devocional nosso de hoje. Coloque isso no seu coração. A sabedoria, ela nos protege. Ela a cerca não é de prisão, mas é de proteção. E a gente pode sair. Quando a gente decide viver longe da presença de Deus, Ele permite. Né? Ele permite, porque Ele não quer ninguém obrigado. Nós não somos obrigados a fazer aquilo que Deus nos pede. Mas quando nós decidimos viver na presença dEle, é do jeito dEle, não é do nosso jeito. Amém? Então, esse foi o devocional de hoje. E vamos viver de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa desfrutar. Bom dia, chegou no finalzinho. Mas que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente.